vai começar a assistir mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. E a gente deixa o telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Ajude a fazer a programação da TV Comunitária do Rio. Nós queremos agradecer aqui mais uma vez a presença do professor Éden Pereira, formado pela UERJ, e colunista da revista Intertelas. A revista Intertelas você pode acessar na internet no www.revistaintertelas.com. Professor Éden, eu queria aqui retomar aquele debate que nós já fizemos um mês e pouco atrás, ou mais tempo, eu acho, sobre o Brexit. Nós estamos aqui no dia 20 de março, e a May já foi de novo derrotada no parlamento e não está conseguindo aplicar, certo, as suas ideias através de propostas e tal, de regulamentação da saída do Reino Unido lá da União Europeia. Como é que você está analisando esses últimos movimentos? Olá, Moisés. Olá a todos os telespectadores e telespectadoras. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente no programa. Atualmente, a questão do Brexit, ela se encontra num impasse extremamente problemático, porque nós estamos a 9 dias do fim do prazo. A May ela tentou diversas vezes passar o acordo dentro do parlamento. Ela fez articulações, chegou a chamar os trabalhistas e parte dos conservadores para conversar, mas até agora não tem surtido efeito. E esse impasse ele tem levado a algumas soluções e algumas propostas por parte da primeira-ministra para tentar salvar um acordo com a União Europeia em cima da hora. Inclusive, hoje, ela deu uma entrevista, agora há pouco eu me recordei, que ela deu uma entrevista falando que já é tempo para resolver essa questão do Brexit, porque o tempo já é avançado, então os membros da Câmara dos Commons, eles têm que tomar para si a responsabilidade do momento que a Grã-Bretanha vive e votar a favor de um acordo. Ela tentou até, no último mês, votar uma votação para decidir se os parlamentares eles queriam ou não um acordo. Ela chegou nesse nível porque ela tentou diversas vezes a proposta com várias emendas, mas não estava passando. E você acha, vamos aí fazer então um link aí diferente, você acha que ela tem manejo político e tal, ela tá fazendo aquela atitude de raposa, no sentido de apresentar uma solução, mas no fundo ela não quer aquela solução e tal, ou ela não tem experiência e ela está sendo levada por essa onda? Porque esse impasse também, politicamente, para ela não é bom, não? Do ponto de vista dela, como é que você analisa? Bom, ela está isolada politicamente. A realidade é essa. A articulação dela que tem tentado para passar o Brexit e para poder estabilizar a própria Grã-Bretanha, ela não tem tido sucesso. Dentro do Partido Conservador, o Partido Conservador está rachado hoje. Que é o partido dela. Que é o partido dela. Tem uma parte, que é uma ala, que é a favor do Brexit, que está com o Boris Johnson. Inclusive, o Boris Johnson ele foi ministro das Relações Exteriores da BEI, ele foi do Foreign Office. E durante o período que ele esteve, ele saiu com grandes críticas à primeira-ministra Theresa May. E com auras de que vai lançar a candidatura dele para primeiro-ministro enquanto membro do Partido Conservador para poder fazer frente à ala dos conservadores que são pró-União Europeia. Porque vale-se dizer que a Theresa May ela não era a favor da saída da União Europeia a princípio. Ela era contra a saída da União Europeia, mas ela assumiu esse abacaxi no meio de todo o processo de saída da União Europeia, ali do Brexit, do meio do plebiscito, porque o David Cameron, na verdade, ninguém esperava aquele resultado do plebiscito também, tem essa questão. E quando veio o resultado, o David Cameron só tinha duas opções. Ou ele pegava e ele ignorava o plebiscito, ou ele pegava e fazia um processo que ia totalmente contra aquilo que ele, historicamente, durante vários anos, tinha defendido, que era a manutenção da União Europeia. E isso gerou um suicídio político do ponto de vista da carreira dele, porque ele não podia
ir contra a votação do plebiscito. Então ele renunciou, e aí veio a Theresa May. Só que a Theresa May, ela está isolada dentro do Partido Conservador. Outras alas dentro do Ela parlamento... está isolada porque ela não tem maioria, né? porque ela não tem mais... Ela subiu meio como se fosse Exatamente. numa ordem natural das coisas. Dentro do Partido Conservador, não pode se dizer que ela não tem a maioria, mas uma parte do Partido Conservador, com certeza, e uma parte considerável, discorda dessa posição dela e da posição do Brexit. Da questão de tentar fazer um segundo plebiscito. Não é a proposta dela, mas tem gente que está fazendo essa proposta. Eu sei, mas então, para a gente que está distante, é importante... Se dentro do Partido Conservador uma ala grande não era a favor da saída, a população, ao decidir isso, ela atendeu a pedidos não desses partidos, principalmente, mas de segmentos desorganizados ou de pequenos partidos que conseguiram, nesse debate, que se diz, inclusive, que houve uma utilização, houve uma certa barriga de aluguel, né, para se fazer políticas que se acabou aplicando aqui na eleição do Bolsonaro, se aplicou na eleição do Trump, que é a quebra de analytics, de analisar os perfis no Facebook, nas redes sociais, de o que as pessoas se sentiriam com mais medo, etc. Não teve um negócio desse e lá no Reino Unido isso foi aplicado? Porque o que está parecendo é que há um divórcio entre aquela posição que nem se sabe se ela se mantém, né, exatamente por esse artificialismo naquele momento, essa posição que foi majoritária naquele momento e a posição estabelecida do establishment, né, que são os partidos que estão no parlamento, etc. Não há uma questão aí mais profunda que ocorreu naquela votação em si? Existe, na verdade, uma mutação, indo nesse sentido que você falou, existe uma mutação também das forças políticas dentro da Grã-Bretanha. E aí vem o que eu falei em relação a essa força política dentro do Partido Conservador, que ela tem uma tendência de tomar o Partido Conservador, que é uma força que está crescendo em relação à base social, base política, e que é a favor de você fortalecer a questão da política migratória, a questão das fronteiras, Então, eles estão fazendo um certo espelho de uma situação que foi a maioria que fez a vitória do Brexit. Exatamente. E você tem o surgimento dessas novas forças políticas que estão se articulando dentro da Grã-Bretanha, que marcam o surgimento de um novo período histórico também dentro da Grã-Bretanha. Porque quando a Grã-Bretanha entrou dentro da União Europeia, você também teve um processo onde você tinha determinadas forças que eram contra e que hoje são a favor da permanência. Os trabalhistas, por exemplo. Os trabalhistas eram contra a entrada da Grã-Bretanha na União Europeia. E aí, depois, posteriormente, hoje os trabalhistas são os maiores defensores da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia. E os trabalhistas ainda mantêm uma base social, principalmente dos trabalhadores sindicalizados, não? Exatamente. Tem uma base muito forte dos trabalhadores sindicalizados, só que os trabalhistas, eles se queimaram nesse sentido, que eu posso usar usando esse termo, durante o governo do Tony Blair. O Tony Blair, que foi um governo trabalhista, foi um governo bastante... neoliberal, com muitas contradições, neoliberal, e que cometeu muitos distanciou muito. Exatamente. Cometeu muitos erros na administração. E tanto que depois o governo do Tony Blair foi tão ruim, que depois que até hoje não voltou veio o David Cameron. Depois veio o governo do David Cameron. E aí os trabalhistas não voltaram mais ao poder até hoje. Exatamente. O líder dos trabalhistas hoje dentro do parlamento é o Jeremy Corbyn. O Jeremy Corbyn, ele é uma liderança ali importante dentro do Partido Trabalhista, só que ele aparenta ter ambições políticas bastante altas. Isso é uma impressão que eu tenho fazendo uma análise em relação a isso. O que você chama de ambições altas? Ser primeiro-ministro? De ser primeiro-ministro. Porque... Mas aí primeiro os trabalhistas têm que ter maioria. Eles já têm maioria dentro do parlamento, só que eles têm uma maioria que não é possível para poder conseguir ser primeiro-ministro ainda. Sim. Porque para ser primeiro-ministro precisa ter uma maioria qualificada, mais de 2/3. Exatamente. É todo um processo que você tem o voto de desconfiança por parte de um parlamentar, que inclusive o Jeremy Corbyn chegou a puxar um voto de desconfiança ano passado, só que esse voto de desconfiança foi fracassado, ele não conseguiu. Inclusive,
Inclusive, existia a possibilidade muito grande da May cair naquele momento, porque grande parte dos conservadores também estavam contra ela, mas aí vem a questão da arquitetura política. Se a May caísse naquele momento pelo voto de desconfiança do Corbyn, haveria uma nova votação para primeiro-ministro e os trabalhistas poderiam ganhar. E aí vem uma nova questão, que é de novo a votação um novo voto de desconfiança por parte dos conservadores, e aí você vem de novo os trabalhistas também. E aí todo esse tensionamento, todo esse jogo político que existe dentro da Grã-Bretanha, porque o parlamentarismo ele é um sistema muito complicado por causa dessas questões que é o jogo de gabinete, de negociações políticas. Distante das ruas. Que são distantes da população, nesse sentido. Então, você tem esses problemas internos dentro da Grã-Bretanha, que são especificidades históricas do país. Tá, então, vamos lá, para entender essa questão. Então, a situação é que, atualmente, dia 29 de março, nós estamos no dia 20, dia 29 de março, vence o prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Por enquanto, não há ainda uma proposta aceita pelo parlamento inglês, nem pelo parlamento da União Europeia, no sentido de estabelecer quais são os parâmetros da saída. Então, se continuar do jeito que está, a saída será abrupta, e você já disse aqui na última entrevista que isso pode causar uma recessão na Inglaterra, perda de empregos, etc, etc. Então, a tentativa... Agora, qual é a última tentativa da May aí no sentido de fazer uma meia-sola, vamos dizer assim? Então, a May, inclusive, ela, se não me engano, não sei se é hoje ou se é ontem, ela estava em Bruxelas, tentando negociar a seguinte forma de acordo com a União Europeia. Vamos negociar, votando parte a parte do acordo de saída da União Europeia dentro da Grã-Bretanha. As partes que não passarem, a gente coloca num prazo estendido, vai tentar estender o prazo nesse sentido, não vai ser um prazo para você continuar fazendo as votações, mas onde você já vai ter as questões definidas, mas as questões mais polêmicas vão ser definidas dentro desse curto período, como, por exemplo, a questão das fronteiras que eu falei aqui já na outra entrevista. Isso vai ser definido dentro desse pequeno período. Isso já foi acordado já com a União Europeia. A União Europeia já aceitou, os 27 membros já aceitaram, já acordaram, que pode haver uma extensão até junho da votação dessas questões mais polêmicas. Mas o acordo ele tem que sair no máximo daqui a 9 dias. Tem que sair essa semana. Se não sair essa semana o acordo, a saída vai ser sem acordo, vai ser abrupta e vai rolar todas aquelas questões que eu já enumerei aqui. Não vai, porque é o seguinte, então está se prevendo que uma saída abrupta cause um terremoto. Mas eu me lembro que quando chegou o ano 2000, né, se falava que ia ter um terremoto, porque os computadores só aceitavam 2 dígitos no ano, né, e se vinha usando 99, 98, 97 e tal. Quando chegasse no ano 2000, os computadores podiam entender que era 1900 e não 2000. Será que tem alguma chance desse demônio que está sendo pintado não ser tão demônio assim? Ou você acha que realmente... Porque me parece que ficou agora um prazo muito curto, né, de uma semana, para se fechar a toque de caixa um acordo mínimo, porque o que está sendo sugerido aí é o seguinte, aceitar a realidade. Né? A realidade política objetiva tem alguns pontos que são de consenso dentro do parlamento e aceitos pela União Europeia. E tem pontos controversos, que primeiro tem que fechar o consenso interno no Reino Unido, para depois ser levado para a União Europeia. Exatamente. Então, quer dizer, era fechar fatiar o acordo, fechar o ponto principal e consolidar que há a saída e ganhar um prazo para depois se fechar as outras partes. Essa que é a tendência, né? Essa que é a tendência. Para o pessoal ficar sabendo. Inclusive, esse ano tem eleições para o Parlamento Europeu, vale se ressaltar isso. Vai ter eleições para o Parlamento Europeu e a Grã-Bretanha já não vai mais participar
dessas eleições para o Parlamento Europeu. Não, mas isso já desde que anunciou a decisão de saída, Exatamente. não participaria, né? Ela não participa como ativa, membro ativa, ela participa como membro observadora porque ela está no processo de saída. Porque tem um regulamento que fala sobre isso. Sei. E ela aí, vai acompanhar o exatamente, processo, ela não vai acompanha, decidir. Mas não vai decidir. Então, nesse momento, ela é uma membro observadora que está saindo. Vai ter uma nova eleição e aí não vai ser os que estão hoje, não vão ser... Eu sei, mas isso interfere mais na... Quer dizer, eu acredito eu. Uma questão... Isso interfira mais na luta política interna dentro da Inglaterra do que junto à União Europeia, não é junto isso? à União Europeia, exatamente. A preocupação que você levantou, que são as preocupações dos segmentos empresariais, de negocistas, banqueiros e tal, é que a saída abrupta, sem um regulamento, possa causar um abalo na economia inglesa. Porque você tem questão de investimentos e de salários, questão de mão de obra. Por exemplo, você tem um trabalhador francês que foi trabalhar na Inglaterra. Ele, trabalhando na Inglaterra, ele tecnicamente é um cidadão europeu, então ele tem todos os direitos que um cidadão europeu tem. Se ocorrer essa saída abrupta... ele de uma hora para outra já não é mais europeu. De uma hora para outra ele já não é... Ele é europeu, mas num país que não é europeu. Exatamente, dentro da Grã-Bretanha que não é europeia. Então vai gerar contradição entre as leis trabalhistas, leis em relação a Código Civil e afins, entre a Grã-Bretanha e entre a União Europeia. E tudo isso ainda está sendo regulado, mas ainda não foi ratificado, porque, por enquanto, está sendo feito por pacote. Então, ratificar isso o mais rápido possível é importante para não gerar essa desregulação que pode causar um impacto completamente em relação à bolsa estudantil, em relação até aos próprios jogadores de futebol, por exemplo, da Premier League. Tem jogadores, por exemplo, que os times, por exemplo, não precisam tirar visto porque os jogadores são europeus. Jogadores de outras regiões da Europa. E isso atinge todas as áreas do país, do ponto de vista de... Porque como a integração vinha crescendo, né? Quando você corta, então vai fatiar muitos problemas. Exatamente. Então vamos lá voltar àquele problema central que deve ter sido a ponta de lança para criar essa situação, que é a fronteira entre a Irlanda do Norte, que é do Reino Unido, mas não é totalmente independente, porque ela pertence à rainha, né? Quer dizer, a conexão lá do parlamento de todos, e a Irlanda do Sul, ou Irlanda só. A República da Irlanda. A República da Irlanda, que é um país independente europeu. Isso. Então, qual é o conflito aí e o receio desse conflito? É a questão de imigração? Existe a questão de imigração, porque hoje a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, ela não existe. Tecnicamente, ela não existe. Então, porque são todos países da União Europeia, todos são europeus. Com o fim com a saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha da União Europeia, o que vai acontecer? Essa fronteira, ela teoricamente, ela vai ser fechada, porque... Passa a ser uma fronteira viva entre países distintos. Exatamente. Só que existe uma questão, que é a questão porque a ilha da Irlanda, ela é habitada por irlandeses, obviamente, irlandeses. Mas, historicamente, existe uma reivindicação da Irlanda por parte da Irlanda, em cima da Irlanda do Norte, pela reunificação da ilha. Com a entrada da Grã-Bretanha da União Europeia em 99, aliás, da Irlanda em 99 na União Europeia, você solucionou, entre aspas, esse problema. Só que esse problema é reacendido. Por quê? Porque a Grã-Bretanha, ela quer estabelecer o controle sobre essas fronteiras justamente para poder evitar trânsito de imigrantes, a própria questão também da reunificação das Irlandas. Ela teme muito isso. Principalmente porque ficaria mais distante, em tese, a reunificação, porque seria a reunificação de um país independente com um país que pertence a uma outra comunidade. Quer dizer, colocaria um pouco mais de dificuldade no processo histórico, que ainda não se chegou a um denominador comum, de unificação, né? Gera-se um problema geopolítico local, que teoricamente estava resolvido, mas nunca teve resolvido, e que você também acende isso para outras lutas
como já citado, outras lutas em busca de lutas nacionalistas, não só dentro da Grã-Bretanha, como na Europa como um todo. A gente tem, por exemplo, hoje a polêmica da Catalunha lá, se a Catalunha saiu da Espanha, ela fez o plebiscito, saiu, e ainda não está resolvido o problema da Catalunha. Você tem um problema no norte da Itália, que é a questão da região de Veneza. Você tem diversas questões nacionalistas ali dentro da Europa, pipocando nesse momento, justamente a partir também de uma estratégia geopolítica também dos Estados Unidos. E aí é importante a gente voltar àquela questão do Steve Bannon, da questão da propaganda de saída da União Então, você Europeia. responde aqui, por que esse segmento nos Estados Unidos, em torno do Trump, que não é o Trump só, né? São outros segmentos, conservadores e tal, acharam fundamental intervir nessa questão do Brexit, certo? E conseguiram êxito. Existe uma estratégia geopolítica dos Estados Unidos dentro da Europa, e isso já... Dos Estados Unidos, porque hoje é comandada por essa força política. Pelo Trump. Mas isso também não é só desde o Trump. Isso já existe já há um bom tempo, de você balcanizar a Europa. Essa ideia de balcanizar a Europa por parte dos Estados Unidos, ela já existe já há um bom tempo. Como uma estratégia geopolítica. Como uma estratégia geopolítica. Dividir para reinar mais. Para conquistar. Foi o que eles fizeram com a Iugoslávia e é o que eles estão tentando justamente fazer nesse momento com a União Europeia. O Steve Bannon, ele tem justamente essa posição, ele leva essa posição e utiliza disso justamente para você balcanizar esses países da Europa, por meio dessa propaganda extremista, separatista de algumas regiões da Europa. É óbvio que... Incitando ódio, né, entre as diversas nacionalidades. É óbvio que, do ponto de vista, até do ponto de vista da Carta das Nações Unidas, do direito à autodeterminação, soberania dos povos, cada povo tem direito à sua autodeterminação, a sua autodeterminação, ao seu autogoverno. Só que isso tem, do ponto de vista geopolítico, um determinado objetivo. E dentro da Grã-Bretanha, essa explosão, na verdade, ela está desestabilizando algo que, historicamente, a Grã-Bretanha havia consolidado desde o século XVIII, que era uma unificação das Ilhas Britânicas, que são as chamadas Ilhas Britânicas, que foi um nome dado, até porque a Irlanda, historicamente, não fazia parte da Grã-Bretanha, mas aí depois ela foi fazer, do ponto de vista de força, porque foi imposto do ponto de vista militar, e aí existe essa estratégia política que visa a desestabilização para controlar. Tanto é que todas as polêmicas da Grã-Bretanha hoje, o governo da Grã-Bretanha está parado, ele não consegue resolver nada em relação à política externa. Tudo que a Grã-Bretanha faz, todas as decisões que a Grã-Bretanha toma, são em função do governo dos Estados Unidos. Durante algum tempo, quando o Boris Johnson esteve no Ministério das Relações Exteriores, diversas polêmicas, a Grã-Bretanha ela aplica a cartilha das sanções dos Estados Unidos sobre a Rússia. A Grã-Bretanha está em quase todas as ocupações militares dos Estados Unidos, ela está lá fazendo uma missão também. Então, a Grã-Bretanha ela age em conjunto com os Estados Unidos, mas hoje essa parceria ela é muito mais uma parceria de submissão do que uma parceria propriamente de igual para igual. Agora, existe uma teoria de conspiração aí de que quem manda nos Estados Unidos são os ingleses, né? Isso aí você sabe disso, né? Eu conheço essa teoria. Que os Estados Unidos é novo, pô. Os Estados Unidos é tal. E a questão da independência, mas as principais forças econômicas que criaram o poderio norte-americano eram de origem inglesa. Então, eles usam os Estados Unidos para... exatamente. Mas... É contraditório, é bastante contraditório. Mas é por aí, porque as forças políticas que hoje estão no poder nos Estados Unidos são forças políticas que desestabilizam. Para poder manter a sua ordem dentro do globo, eles precisam desestabilizar constantemente. Claro, desestabilizar tudo. E não só, eu digo o Estado americano, mas Estado americano, a gente tem que compreender por trás que existem corporações, que existem determinados grupos políticos diferentes. Militares,
que existe todo um lobby, e até do ponto de vista da informação, da questão da informática. Porque a gente observar, por exemplo, a questão do Brexit, observar a questão da Cambridge Analytica, que ela olha as informações das pessoas, dos eleitores, para observar possíveis ações e reações frente a mediantes agendas. Isso é uma violação de privacidade do ponto de vista... Inclusive o Moro assinou um negócio agora, né? Ontem ou anteontem nos Estados Unidos, que dá direito aos norte-americanos acessarem os dados Exatamente. pessoais de todos os brasileiros, né? Tecnicamente isso já acontecia porque no Brasil hoje, a gente não tem uma autonomia tecnológica. Todas as nossas redes de informação, de internet, são monitoradas pela CNSA isso há muito tempo. O Snowden, em 2013, quando ele denunciou a posição dos Estados Unidos enquanto questão de espionagem dos cidadãos americanos e de outros países aliados que os Estados Unidos faziam, isso explodiu na época, hoje quase não é lembrado, isso já acontece já há muito tempo. A questão da Petrobras, por exemplo, a Petrobras ela já era espionada Eles chegaram a espionar a presidente da República, que era do Conselho, né? Que pertenceu ao Conselho da Petrobras. E, inclusive, é importante a gente dizer isso nesse momento, por quê? Porque desde 2013, nenhum presidente brasileiro havia visitado os Estados Unidos. O último presidente a visitar os Estados Unidos, se eu não me engano, eu não sei se foi a Dilma ou o próprio Lula, mas eu sei que desde a polêmica do Snowden até hoje, pelo menos até os dias passados, nenhum presidente brasileiro tinha visitado os Estados Unidos, de tão grande que foi a questão diplomática de você fazer a espionagem dos governantes. Muito bem. Professor, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, pelos esclarecimentos trazidos aí para os nossos telespectadores. E eu queria agradecer em especial a você que teve a paciência de nos ouvir e nos dar essa audiência. Deixo aí o nosso site, que você pode acompanhar caso não esteja em sua casa, pelo www.tvcomunitariatudojunto.rio. E o telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.